seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Sempre que você fizer isso, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e vai enviar para mais e mais pessoas. Eu sou o Padre Valnei, diretor espiritual da comunidade Servos da Divina Misericórdia, membro do Instituto Rainha do Clero, que tem por desejo ter uma casa para cuidar de sacerdotes. Proclamemos o Santo Evangelho que está em São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de todo tipo de espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisias e infidelidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus está nesse confronto com os escribas e os mestres da lei. E mais uma vez Jesus mostra uma realidade não externa, mas uma realidade interna. Ou seja, Jesus consegue ver dentro. E ele traz uma palavra muito interessante. Ai de vós, escribas e fariseus, por fora estáis bonito, mas por dentro está podre, ou seja, como sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado é um sepulcro enfeitado, externamente, e dentro só tem ossos e podridão. Jesus diz para eles que dentro deles há podridão. Você pode ver uma pessoa muito bem vestida para um casamento, para uma celebração, um sacerdote muito bem vestido, com os paramentos bonitos, ricos, mas por dentro, quem vê por dentro? Quem vê por dentro? Quem te vê por dentro? Como Deus te vê por dentro? Nós podemos simular uma falsa santidade. Eu posso, você pode, todos nós podemos simular uma falsidade, uma santidade que de verdade é uma falsidade, ou seja, ela não existe como você mostra ser. E no fato você não é o que parece ser. É o sepulcro caiado. Amados irmãos, aos pouquinhos nós vamos nos tornando aquilo que fazemos. Aos pouquinhos. Você chega num trabalho novo, de repente, não conhece ninguém, vai se familiarizando com as pessoas, e as pessoas começam, já tem prática de fazer coisas ruins, coisas erradas, ser infiel com a sua esposa, por exemplo, isso é comum naquele trabalho. Aos pouquinhos você vai se tornando
porque aos pouquinhos você vai tomando gosto por aquilo e quando você for reparar, você já está sendo aquilo que eles são. Então, é importante nós percebermos o que Jesus está falando para mim e para você hoje, para cada um de nós. A palavra de Deus deixa bem assim, de forma muito clara para nós: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido naquele tempo, nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. É como se a crítica ao passado, sem olhar o que nós estamos fazendo no presente. Será que quando olhamos aqueles que gritaram lá para Jesus, crucifica-o, crucifica-o, será que nós não estamos também na nossa postura de vida contrária ao ensinamento da palavra? Também não estamos gritando crucifica-o? Será que nós, meio daquela multidão, quem seríamos? Será então que nós somos de fato grandiosos católicos, bons católicos? Será que somos? Como é que é a nossa vida de oração? Aquilo que eu falava anteriormente, nós vamos repetindo aos poucos, nos tornando aos poucos aquilo que repetimos. Se você é um homem de oração ou uma mulher de oração, você vai tornar-se cada vez mais com a espiritualidade fortalecida, fruto da sua repetição de vida de oração. Agora, se você é um homem fofoqueiro, uma mulher fofoqueira, aos pouquinhos você vai se tornando fofoqueiro. Ou seja, você vai se acostumando com esse ambiente de falar mal um do outro, de criticar alguém, de denegrir a imagem de alguém. E isso vai tornando-se comum na sua vida. Passar a perna em alguém, roubar alguém, roubar a dignidade, não só coisas materiais, mas também a dignidade de alguém. Isso vai se tornando comum. Você, por exemplo, às vezes é uma pessoa amarga, uma pessoa que por mais que outros tentam estar com você ao seu lado, te ajudar, te incentivar, você não corresponde com aquilo que as pessoas estão tentando te alavancar, te levantar, e você numa amargura, numa secura, e não permite com que o outro te ajude, te levante. Pessoa amarga, nós vamos nos tornando assim. Observe, quem vive uma profunda tristeza, ou seja, vira e mexe, está vivendo, alimentando-se de tristeza, torna-se pessoa triste. A depressão, amados irmãos, o que é a depressão? A depressão nada mais, nada menos do que acúmulo de tristeza. Claro que eu posso ficar triste em um momento ou outro, você também, mas nós não podemos fazer dessa tristeza uma constância. Nós vamos nos acostumando a ser triste. Quando Jesus fala para os fariseus e para os doutores da lei, ele está dizendo, olha, essa maneira de ser, aparentemente de ser, não pode contradizer aquilo que você é. Então eu não posso dizer que amo a Deus, que sirvo a Deus, que adoro a Deus, apenas com a minha aparência, mas com a minha vida não é isto. Então veja bem, hoje a palavra de Deus quer trazer para mim e para você a alegria da honestidade diante de Deus, de buscarmos profundamente uma experiência profunda que nos ajude a ser coerente com a nossa fé, coerente com a nossa busca, coerente com o nosso relacionamento com o Senhor. Ai de vós, hipócritas, sepulcros caiados. Prega da palavra de Deus, e normalmente as pessoas, os pregadores, tem pessoas que são tão rígidas na pregação, mas a vida dela não é nada disso. Hoje nós temos na igreja, em especial na igreja católica,
super católicos, que são mais do que o Papa, muitas vezes. Um bambambam da liturgia. Os homens da liturgia. E, no entanto, fala a fofoca do outro, faz mentira do outro, critica os outros, critica um sacerdote, critica um Papa, critica não sei, e acha que é o melhor, o grupo mais espiritual da igreja. Mas faz fofoca, usa os meios de comunicação para destruir alguém da igreja. Isso não é ser católico, é um sepulcro caiado. Por fora, aparentemente maravilhoso, mas por dentro tem podridão. Jesus fala isso para mim e para você. Tenhamos cuidado de não aparentarmos e não sermos aquilo que aparentemente somos. Não é para parecer ser, é para ser. E isso só na busca de um encontro, de um diálogo profundo, sincero e uma vida de oração que nos traz verdadeiramente essa experiência real com o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque a nossa igreja é linda!